Shalom, extraordinário 2021 para você. Viva uma vida abundante, cheia da presença de Deus. Estamos de volta com os princípios da semana. A cada segunda-feira um princípio novo, algo que vai te ajudar semana a semana a construir um 2021 realmente extraordinário. Eu já declaro sobre você das bênçãos, as bênçãos que enriquecem, aquelas que o Senhor traz para nós, que não trazem dor, não trazem pena, mas trazem alegria, abundância, e é isso que eu declaro sobre você. Neste mês de janeiro nós vamos falar sobre o tema do ano, onde nós estamos aqui junto com milhares de igrejas pelo Brasil, é Dias de Elias vivendo uma atmosfera profética. Então realmente vai ser um ano de transformações e mudanças, porque o profético vem para mudar, para transformar cenários. E hoje, para a sua semana, para você poder trabalhar com a sua semana de um jeito diferente, eu já quero deixar para você algo que, como nós vamos falar sobre os dias de Elias, eu quero falar sobre Elias e começar falando sobre ele. Lá em 1 Reis 17, você começa a ouvir, você começa a ler a história desse homem extraordinário. E ele começa de uma forma já impactante, declarando que não haveria chuva durante algum tempo sobre aquela geografia. E Deus pega Elias e leva para junto da torrente de Querite, um rio, um riozinho, vamos dizer assim. E ali Deus o sustenta através de corvos, com carne e pão no seu breakfast e com carne e pão no seu jantar. Então de manhã e à noite ele era suprido e ele bebia a água do rio, daquela torrente. Mas aquela torrente ela seca e Deus manda ele ir até Sarepta, na casa da viúva. A viúva, que eu não sei se você conhece a história, mas aquela viúva do grande milagre da farinha, do azeite, ali o azeite que vai multiplicando nas panelas que ela pega emprestado. E aí eu quero deixar um princípio para você sobre justamente essa questão da atmosfera do profético na nossa vida. O profético ele requer discernimento, o profético ele requer obediência, ele requer um entendimento da nossa parte. Elias ele começa a sua vida nos mostrando essa obediência. Deus pegou e mandou ele para um lugar, ele vai até esse lugar que eu chamo do rio da obediência. E no Salmo 1 diz o seguinte, de que aqueles que meditam na lei do Senhor, na palavra do Senhor, dia e noite, eles serão como árvores plantadas juntos aos ribeiros de água, as folhas não murcham, ele dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele fizer será bem sucedido. A minha primeira pergunta para você hoje é: o que falta você obedecer daquilo que Deus já disse para você? Esse rio da obediência é o rio onde as pessoas, quando se colocam do lado desse rio, o rio onde dá nutrientes, o rio onde transborda a vida, o rio da palavra, o rio que sai do trono de Deus. Quando você ouve falar sobre rio na palavra, você vê que tem uma conotação profética. Moisés, Ezequiel, você vê Jesus mesmo falando que rios de água viva fluiriam do nosso interior. Nós entendemos de que esse mover profético através do rio de Deus precisa se instaurar na nossa vida. Nós precisamos aprender a nos firmarmos, a nos plantarmos ao lado dos ribeiros de água, os rios da obediência. Aí o que acaba acontecendo? O rio seca, aquela torrente seca, e Deus manda ele para outro lugar. Entenda uma coisa: se você olhar para a sua vida, talvez você veja que o rio já secou e você só está no lugar porque você está sendo ainda provido. A gente entende que mesmo que Deus esteja provendo, tem lugares que Deus já não quer mais que nós estejamos, que nós possamos ir para outros lugares. E é interessante que esses outros lugares são lugares onde não sou só eu que vou ser suprido, mas eu vou transbordar. Esse rio que eu me planto, ele acaba fazendo parte de mim, eu acabo me transformando num mover profético. E essa semana eu queria que você discernisse, que você buscasse entendimento da onde Deus quer que você esteja.
Se você entender que dentro de você tem esse rio, se você entender que tem um rio que Deus quer que você vá, se você entender que tem uma casa, que tem um lugar, que tem uma casa de uma viúva, como eu digo, tem uma casa de uma viúva onde você vai ser suprido ali, mas você vai ser muito mais usado, você vai ser muito mais instrumento de Deus do que onde você está. Eu creio que é hora de você se mover. É hora de você dar o próximo passo. E aí surge um slogan que eu creio que vai ser um dos slogans de 2021, que é: eu não sei como será, mas eu sei que Ele fará. Se você está disposto a viver a promessa de Deus, que se manifesta nesse ambiente profético, toda promessa vem de um ambiente profético, de uma atmosfera profética, de uma palavra profética. Você verá lugares sendo inundados de abundância por causa da tua obediência, por causa do teu entendimento, do seu discernimento, daquilo que Deus quer fazer na sua vida e de onde Ele quer te colocar. Preste atenção, veja se o rio onde você está, o lugar onde você está, o rio já secou e você só continua aí porque você entendeu que você ainda está sendo provido, que há uma provisão, mas a gente entende que até mesmo a provisão de Deus tem uma data de validade, porque Deus quer que você lembre de uma palavra. Promessa tem a ver com processo, promessa tem a ver com uma geografia. Deus tem algo novo para você esse ano, e que você se mova não nos teus desejos e nas tuas vontades simplesmente, mas que você case a sua vontade e seu desejo com a vontade de Deus e viva esse ambiente transformador para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um ano extraordinário, uma semana de movimento para você ser instrumento de abundância de Deus, e que isso venha para a tua vida de uma forma sobrenatural. Viva uma vida abundante, cheia da presença de Deus, no movimento e no mover profético.